Oi, gente. Vamos continuar o nosso assunto segurados, especificamente tratando dos segurados enquadrados na categoria de contribuintes individuais. Então, nós já falamos de várias possibilidades, de exercentes de atividade remunerada que se enquadram na categoria de contribuintes individuais. Hoje eu vou apresentar para vocês os cooperados, os associados a cooperativas de trabalho e de produção. Então, vamos ao quadro aqui. Então, aqui, considera-se contribuinte individual o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, em associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, e o síndico ou administrador eleito para exercer a atividade de administração condominial, desde que recebam remuneração pelo exercício do cargo, ainda que de forma indireta. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, antes de falarmos de cooperados, nós temos o próprio cooperado quando ele é eleito para cargo de direção em cooperativa. Então, os dirigentes de cooperativas, de associação ou entidade de qualquer natureza, certo? Agora, desde que recebam remuneração, inclusive o síndico ou administrador. Então, todo aquele que está na condição de gestor, que é um associado que foi eleito para uma situação de direção em cooperativa, associação, entidade, o síndico de condomínio, ok? São todos, na medida em que remunerados, enquadrados na categoria de contribuinte individual. Agora, atenção, quando se tratar de dirigente sindical, vamos escrever aqui, dirigente sindical, existe um detalhe a considerar. O dirigente sindical, apesar de sua condição de dirigente, ele não vai necessariamente ser enquadrado na categoria de contribuinte individual, porque nos diz a lei que o indivíduo, quando vai para um cargo de dirigente de sua categoria no sindicato, ele mantém, enquanto dirigente, o mesmo enquadramento anterior à investidura. Então, se é um avulso eleito para sindicato de avulsos, continua enquanto dirigente enquadrado como avulso. Se é um empregado eleito para cargo de direção do seu sindicato, ele continua enquadrado na categoria de empregado e assim por diante. Também é considerado como contribuinte individual o administrador, exceto na medida em que seja servidor público vinculado a regime próprio, nomeado pelo poder público para exercício de cargo de administração em fundação pública de direito privado, Então, isso daqui, você não encontra no regulamento, somente na instrução normativa. Então, se eu tenho um administrador que ele vai ser dirigente aí, no caso de uma fundação pública, ele é um contribuinte individual, a não ser que ele seja um servidor com regime próprio, situação em que ele ficaria vinculado ao regime próprio de origem. Então, vamos ao nosso próximo slide. Vamos lá. Encontramos aqui o síndico da massa falida, o administrador judicial, conforme previsto na Lei 11.101, o comissário de concordata quando remunerados. Então, síndico, comissário, remunerados, administrador judicial, remunerado, são contribuintes individuais. Vamos adiante. Nós temos ainda na categoria de CI, colocar aqui sempre para ficar lembrando, o trabalhador associado à cooperativa de trabalho. E no item seguinte, o trabalhador associado à cooperativa de produção. Então, no primeiro caso, é contribuinte individual, trabalhador associado à cooperativa de trabalho, que nessa condição presta serviços a empresas ou a pessoas físicas, mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Também é CI, o trabalhador associado à cooperativa de produção,
que nessa condição presta serviços à cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Então, temos aí os cooperados associados à cooperativa de trabalho e os cooperados associados à cooperativa de produção. Vejam que aqueles associados a cooperativas de trabalho, eles prestam serviços através da cooperativa a empresas ou pessoas físicas. Já o associado aí à cooperativa de produção presta serviços à própria cooperativa da qual ele é associado. Então, vamos a outro caso de CI. SI, SI, minha gente, o médico residente, tá? Que esteja numa situação de residência, tanto na área médica aqui, como diz no item, né, como em áreas outras de saúde, quando está, né, desempenhando sua atividade de acordo com a lei de regência. Se se tratasse de médico residente ou residente em área profissional da saúde, exercendo atividades denominadas de residência, mas em desacordo com a legislação de regência, deveriam estes profissionais ser enquadrados como segurados empregados. Mas aqui trata-se do médico residente ou residente em área profissional da saúde, contratados respectivamente na forma da lei. Que lei? A Lei 6.932, alterada pela 10.405, e também a Lei 11.129 de 2005. Então, residente nos termos da legislação de regência é CI, tá? Vamos adiante. Temos ainda o árbitro de jogos desportivos e seus auxiliares. Então, árbitro de jogos desportivos e auxiliares, desde que atue em conformidade com a Lei Pelé, Lei 9.615, aposentado de qualquer regime. Então, o indivíduo aposentado de qualquer regime, nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, tá? Então, aqui existe uma particularidade. Os magistrados da Justiça Eleitoral, na medida em que não estejam ainda aposentados, né, antes de serem conduzidos à condição de magistrados, eles mantêm, enquanto magistrados, o mesmo enquadramento anterior à investidura. Então, se alguém é servidor com regime próprio e vai ser magistrado, ele continua vinculado ao regime próprio que já o protegia originalmente. Se você tem um indivíduo que ele é contribuinte individual e vai para a condição de magistrado da Justiça Eleitoral, continua como contribuinte individual. Se fosse um indivíduo enquadrado na categoria de empregado, nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, seria enquadrado da mesma forma, como empregado. Agora, se se tratar de um aposentado de qualquer regime que passe a exercer essa atividade enquanto magistrado da Justiça Eleitoral, ele será um CI, tá? Então, aqui continuamos tratando de contribuintes individuais. Adiante, para conhecermos mais casos de contribuintes individuais. Pessoa física contratada por partido político ou por candidato a cargo eletivo para, mediante remuneração, prestar serviços em campanhas eleitorais, tá? Nos termos do artigo 100 da Lei 9.504. Então, aquela pessoa física que presta serviço a partido ou a candidato, tá? Em campanha eleitoral é um contribuinte individual. Adiante. O apenado recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto, que presta serviço, né, nessa condição, serviço remunerado dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Então, alguém que está preso em regime fechado ou semiaberto, tá? Que presta serviços remunerados a uma ou mais empresas ou que exerce atividade artesanal por conta própria, é enquadrado na categoria de contribuinte individual. Agora, no caso de regime aberto, aquele indivíduo que ainda está, né, cumprindo a sua pena, tá? Apenas houve a modificação do regime de cumprimento, ele vai
ser enquadrado a depender das características da atividade que ele exerça, tá? Se ele trabalha numa empresa com todas as características inerentes a uma relação de emprego, ele será um segurado empregado. Esse caso aqui é para o apenado, para o preso que está em situação de regime fechado ou semiaberto. Ele é um CI, contribuinte individual. Também é contribuinte individual, continuando aqui, o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 94, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos. Então, notário, tabelião, oficial de registro ou registrador é contribuinte individual. Já os auxiliares, os escreventes, né, contratados por esses titulares, notários, eles são segurados na categoria de empregados. Então, auxiliares, escreventes, empregados, notário, tabelião, oficial de registro, registrador, contribuintes individuais. Lembrando que são pessoas não remuneradas pelos cofres públicos. Outra possibilidade aqui é o notário, tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados também até 20 de novembro de 94, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por regime próprio, a partir de 16 de dezembro de 1998, tá? Então, o notário, tabelião, oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro e não remunerados pelos cofres públicos, de que trata aí o item 23, são contribuintes individuais. Agora, notário, tabelião, oficial de registro ou registrador, ainda que nomeado até 20 de novembro, tá? Eles não poderão, tá? Mesmo amparados por regime próprio, nessa data, continuar a partir da emenda constitucional número 20, protegidos por regime próprio. Então, a partir de 16 de dezembro de 98, por força da emenda 20, mesmo aqueles que anteriormente eram amparados por regime próprio passam a ser amparados pelo regime geral, enquadrados na categoria de contribuinte individual. Agora, notário, tabelião, oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21 de novembro de 94, por força dessa lei 8.935, são contribuintes individuais. Então, na verdade, a gente conclui aqui que notário, tabelião, oficial de registro ou registrador são hoje enquadrados na categoria de contribuintes individuais, porque mesmo aqueles que já estavam nessa condição até 20 de novembro de 94, mesmo aqueles anteriormente amparados por regime próprio, a partir da emenda 20, não podem mais ter essa proteção, passando a ser enquadrados na categoria de contribuintes individuais no âmbito do regime geral. Também SCI, tá? Vocês lembram daqueles personagens da TV Globo, Pedro e o Bino? Então, aqui temos o Pedro e o Bino. Condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado, então, condutor autônomo, né? De veículo rodoviário, assim considerado que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício quando proprietário, coproprietário ou promitente comprador de um só veículo. Então, trata-se de alguém que não está dirigindo o caminhão que pertence a outro, tá? Ele dirige um veículo, né, aí, que já é seu, que está sendo adquirido ou que ele mantém copropriedade com outro condutor. Também SCI, o auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, tá? Então, né, podendo ser no máximo 2 auxiliares e um condutor para que os 3 sejam considerados contribuintes individuais, que exercem atividade em veículo cedido em regime de colaboração. Então, os auxiliares de condutor autônomo trabalham em colaboração com o condutor autônomo, sem subordinação, dividindo os ganhos da empreitada aí de transporte de carga, enfim. Vamos lá.
Também é CI diarista. Continuamos aqui, vejam que o CI realmente é uma categoria cheia de possibilidades. Diarista, assim entendida, a pessoa física que, por conta própria, presta serviço de natureza não contínua. A pessoa, a família ou a entidade familiar no âmbito residencial dessas em atividades sem fins lucrativos. Então, a diferença entre o diarista e o empregado doméstico é que a prestação dos serviços do empregado doméstico é de natureza contínua, do CI, diarista, não contínua. Disse que o diarista trabalha por conta própria sem vínculo empregatício, enquanto o empregado doméstico trabalha, mantendo aquelas características, de continuidade, de subordinação, que vão caracterizá-lo, então, numa outra condição diferente aí do diarista. Também é CI o pequeno feirante, tá? Que compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. Então, nós ainda vamos ter mais uma aula sobre contribuinte individual. Veja a quantidade de possibilidades que nós já vimos. Nós já vimos o síndico do condomínio, nós já vimos o garimpeiro, nós já vimos o produtor rural, pessoa física, nós já vimos o religioso, nós já vimos o médico residente, nós vimos o síndico da massa falida, nós vimos o comissário, nós vimos o administrador financeiro, vimos aí diarista, vimos condutor autônomo, auxiliar de condutor autônomo, cooperados de cooperativa de produção, de cooperativa de trabalho e ainda virão mais algumas informações sobre o contribuinte individual. Então, ficamos até aqui. Na próxima aula, de volta ao contribuinte individual. Até lá!